Eu senti no coração de falar com vocês essa noite a respeito da volta de Cristo. Hoje, pelo que me parece, é uma celebração de Santa Ceia. E essa celebração de Santa Ceia é um ato escatológico, um ato absolutamente escatológico. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 de Coríntios, ele diz: porque todas as vezes que você comer do pão e beber do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então é um ato escatológico. Eu não sei se você se deu conta disso ainda. Eu não sei o quanto você tem ansiado por esse dia. Eu não sei o quanto que você tem sonhado para que esse dia chegue logo. Eu não sei o quanto você tem colocado as suas esperanças nesse dia. Porque não faz sentido algum para a igreja estar reunida se não estivermos ansiosos pela vinda do Senhor. Isso aqui não pode ser simplesmente um encontro de pessoas que se amam, que se gostam. Isso não pode ser simplesmente um encontro de pessoas que têm afinidades religiosas ou sociais. Isso não pode ser simplesmente um encontro. Mas isso aqui tem que ser um ato de fé. Porque quando a igreja se reúne, a igreja está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E nós vamos estar aqui até que o Senhor queira. Nós cremos na volta do Senhor. E cremos que ela está tão próxima. Mas tão próxima. Mas tão próxima, que é possível apalpá-la com as mãos. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo lá em Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Sermão escatológico de Jesus. Vamos ler alguns versículos de Mateus 24. E depois nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6. E quem sabe a gente vai sair daqui convencidos hoje de que o tempo da igreja acabou. Amém? Todos encontraram? Então você acompanha essa leitura comigo, da palavra do Senhor. Leitura tão maravilhosa, e eu quero ser extremamente breve hoje, porque o culto continua com a Santa Ceia. E eu não quero tomar muito tempo, porque a palavra do Senhor é muito objetiva. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 24. Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Pula para o versículo 32. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na minha vinda, na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Amém? Pode pular para Apocalipse capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor pela boca de João: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e ele foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens na terra. Quando eu abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os pobres, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém.
Os discípulos tinham um orgulho bastante grande sobre o templo de Jerusalém. Esse orgulho ele se estendia a toda a comunidade judaica. Eles achavam aquele templo coisa maravilhosa e magnífica. Herodes magnificou o templo de Jerusalém, construído por Zorobabel, e deixou ele com o esplendor que tinha o templo de Salomão. Era uma obra extraordinária, suas pedras eram grandiosas. A obra de arte construída ali era um orgulho nacional. Eles levaram Jesus para ver o templo e eles começaram a dizer: olha, Senhor, o tamanho dessas pedras. Olha, Senhor, que coisa incrível. Olha que construção magnífica que nós fizemos para o nosso Deus. Jesus olha para o orgulho do coração deles, baseado em uma edificação feita de pedras, e Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, será tudo derrubada. Aquilo bateu no coração dos judeus como a maior punhalada que eles poderiam ter recebido, porque para o judeu era inconcebível que a nação de Israel permanecesse existente e viva sem o templo. Na cabeça deles era o seguinte: se o templo for destruído, não haverá mais nação de Israel, acabou-se tudo. Eu imagino a angústia do coração deles, que eles passaram o dia todos, talvez um cochichando com o outro, dizendo: meu Deus, o que é isso que Jesus nos contou agora? Que coisa triste, que coisa terrível. Eles não se contentaram, eles não aguentaram essa pressão que estava no coração deles. E quando eles estavam recolhidos no Monte das Oliveiras, eles chegam pertinho de Jesus e dizem: ah, Senhor, o Senhor vai ter que contar para a gente quando é que isso vai acontecer. Que notícia terrível, Senhor. Que notícia terrível, Senhor. Que notícia terrível. A gente não sabe dizer biblicamente quando é que eles receberam a revelação de que Jesus voltaria pela uma segunda vez. Porque a esperança de Israel sempre foi a vinda do Messias. E eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, porque segundo as profecias, quando o Messias chegasse, restauraria a glória de Israel, libertaria Israel das mãos dos seus opressores, que era Roma, transformaria Israel numa grande e poderosa nação novamente, e unificaria todas as tribos de Israel, como eram unificadas nos tempos de Davi. Davi foi o único que conseguiu unificar todas as tribos. Até Davi, todas as tribos sempre estiveram em conflitos, nunca foram unânimes na presença de um rei. Mesmo diante de Saul, parte das tribos de Israel não se dobravam, mas Davi unificou. Quando Jesus apareceu para os discípulos pela última vez antes de subir aos céus, e você vai encontrar isso em Atos capítulo 1, e ele vai entregar as últimas instruções para os discípulos do que eles deveriam fazer. Eles fizeram uma pergunta incrível para Jesus: Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino de Israel? És agora? Não compete para vocês saber os tempos, disse Jesus. Não compete. Isso é coisa do Pai. Jesus havia contado para eles que voltaria uma segunda vez, e é na pergunta que eles fazem para Jesus, isso fica muito bem claro: Senhor, onde se dará essas coisas? Quando é que o templo vai ser destruído?
Quando é que a nação de Israel vai ser destruída? E quando será a sua vinda? Quando é que o Senhor volta de novo? E quando acontecerá o fim de todas as coisas? Nós estamos angustiados e precisamos saber. Jesus traça então uma linha do tempo. E Jesus diz que o fim de todas as coisas aconteceriam em 3 momentos. No primeiro momento, Jesus disse: olha, haverá muita guerra. Muita guerra. Muita guerra. Mas ainda não é o fim. Primeiro momento são acontecimentos que abalam a sociedade, mas ainda não é o fim. Segundo momento é uma intensificação, é uma convulsão do planeta, que Jesus chama, nação contra nação, reino contra reino, mas haverá ainda muita fome, perseguição, matarão uns aos outros, o homem perderá a afeição pelo ser humano, matará por qualquer coisa. Mas esse é o princípio das dores. Esses são os princípios das dores. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Ainda não é o fim. Os princípios das dores. E então virá o fim. Talvez você se pergunte assim: bom, como é que eu posso dizer que Jesus está tão próximo? Como é que eu posso afirmar que Ele está tão às portas, se o próprio Mestre diz que ninguém sabe o dia nem a hora? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não sei, você não sabe. E Jesus, como homem, disse também que não sabia. Mas Ele disse que saberíamos o momento. Ele disse que teríamos certeza sobre o momento. Não haveria dúvidas em relação ao momento. É óbvio que você não pode marcar data. É óbvio que você não pode dizer que virá hoje. É óbvio que você não pode dizer que virá esse ano. Você não pode dizer que virá o ano que vem. Você não pode dizer que falta 3 ou 4 anos, ou 5, ou 10, ou 15. Você não pode dizer. Mas o fato é o seguinte: o Senhor dará à sua igreja sinais incontestáveis do que Ele está chegando. Nós não teremos dúvida nenhuma. Nós saberemos, porque nós não seremos pegos de surpresa. A surpresa, disse Jesus, é para o mundo, é para o ímpio. Um dia eles acordarão e vão dizer: o Senhor voltou, e nós ficamos. A surpresa é para aqueles que não esperam a sua vinda. A surpresa é para aqueles que não estão preparados. Não para os eleitos, não para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Não. Nós saberemos quando o Senhor estiver às portas. Nós saberemos. Jesus disse: eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou dizer para vocês. Eu vou marcar uma data, para que a partir dessa data vocês fiquem absolutamente atentos. A partir desse dia eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que vai acontecer no mundo. Jesus diz: preste atenção na figueira. Quando os seus ramos começam a brotar e suas folhas vão se renovando, vocês sabem que está próximo o verão. Não é isso mesmo? Sim, Senhor. Sabemos que o verão está muito próximo. Ok. Assim será na vinda do Filho do Homem. E eu digo uma coisa:
A geração que presenciar isso não passará até que todas as coisas aconteçam. O profeta Isaías, no capítulo 66, fez uma profecia extraordinária. E ele disse assim: pode uma nação nascer em um único dia? É possível uma nação nascer em um único dia? Alguém já ouviu falar no mundo que uma nação nasceu em um único dia? Israel estava sem pátria desde o ano 70 da era cristã. Quando Flávio Tito entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém. 1 milhão de judeus é morto, e são esparramados e dispersos por todos os lugares do mundo, os que escaparam. Israel perdeu sua pátria, sua nação. O templo foi derrubado, cumpriu o que Jesus tinha dito: não ficará pedra sobre pedra. Israel foi esparramado por todas as nações, odiado por todo mundo. E desde então o mundo vem tentando destruir e acabar e aniquilar com Israel, e nunca conseguiu, porque Deus sempre colocou as mãos em favor desse povo, mesmo eles tendo virado as costas para Deus. Em 1948, reunião das Nações Unidas, reunidas para que decidissem sobre o Estado de Israel, se deveria ou não existir, se deveria ou não ser considerado como nação. A discussão estava ferrenha. Toda a comunidade árabe contrária à decisão de Israel receber uma pátria e ser considerado como nação. Quando então um voto surgiu de um brasileiro, Oswaldo Aranha, diplomata na ONU, e assina a favor do Estado de Israel, e em um único dia nasce a nação de Jerusalém. Israel volta a existir no mundo como nação, e volta a existir como superpotência mundial. Em um único dia voltou-se a nação de Israel. Esse fato se deu há 75 anos. 1948, 75 anos. E Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. A geração que visse a figueira florescer não passaria. Salmo de número 40 diz, de número 90, perdão, Salmo de número 90 diz: os dias do homem serão quanto? Quanto? 70 anos. Mas alguns, por sua força e robustez, pode chegar até 80, mas o que passa disso é só tribulação, é canseira e é enfado. Essa geração é a geração que verá Jesus voltar. Essa geração é a geração do final dos tempos. Essa geração é a geração que vai contemplar o Cristo vindo nas nuvens. Está muito mais próximo do que a gente possa pensar. Jesus tem clamado: igreja, igreja, preste atenção nos sinais. Jesus está gritando e dizendo assim: te prepara, igreja, porque eu não demoro. Eu não demoro. João contemplou os mesmos fatos que Jesus narrou nesse seu sermão escatológico. Ele disse: olha, tudo começará apontando para o fim, quando surgir o primeiro cavaleiro. Ele é branco e ele tem um arco na mão, e saiu para vencer. Quem é esse cavaleiro?
De quem nós estamos falando? Obviamente que nós estamos falando da igreja. Obviamente que nós estamos falando da igreja. Alguns dizem, não, esse cavaleiro é o anticristo. Não, não é o anticristo. Primeiro que a Bíblia diz que ele é o filho do diabo, o iníquo. E vestes brancas tem relação na Bíblia com santidade, com pureza. Segundo que o anticristo, quando surgir na terra, ele promoverá paz, prosperidade e união de todos os povos. E a profecia diz que depois do cavalo branco vem o vermelho. E o vermelho é guerra. Guerra e tormento. O branco é a igreja, que nós acreditamos que nasceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A igreja que nasceu vitoriosa, pronta para vencer, montada num cavalo branco, com um arco na mão, guerreando contra o mundo e com todas as hostes do inimigo. Tem sido perseguida desde então. Hoje são cerca de 100 mil cristãos mortos todos os anos por amor a Cristo. 100 mil todos os anos. A guerra veio no segundo cavaleiro, o vermelho. E o terceiro diz que é um cavalo preto que traz a fome. Repara o que Jesus disse: haverá muitas guerras, mas isso não é o fim. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto se enquadram exatamente aí. Ainda não é o fim. São selos que já foram abertos, já foram quebrados há muito tempo. Talvez você tenha lido para esse texto achando que isso é um momento que acontecerá no futuro. Não. A primeira parte do sermão de Jesus, que ainda não é o fim, já se cumpriu. Já se foi. Depois vem o quarto cavaleiro. E o quarto cavaleiro é amarelo. E ele traz o princípio de dores, que é a reunião de muita tormenta ao mesmo tempo. O quarto cavaleiro é guerra, é fome, é peste e mortes até por animais. Só no século XX nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E estamos na iminência da terceira. O ministro da guerra da Rússia disse que eles estão a um passo de uma guerra nuclear contra todas as nações, por conta do apoio que a ONU tem dado à Ucrânia. Estamos a um passo da terceira grande guerra. Somos 195 nações hoje no mundo. 91 delas estão em conflito de guerra. Mais da metade de todas as nações no mundo estão em conflito de guerra. São aproximadamente 1 milhão de pessoas mortas por ano por animais. A fome mata uma pessoa no mundo a cada 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Acabou de morrer uma pessoa agora. 1, 2, 3, 4. Morreu outra. 1, 2, 3, 4. Acabou de morrer outra. Quando eu tiver encerrado esse sermão, mais de 500 pessoas já morreram de fome no mundo. Idade Média, peste bubônica. 1/3 da Europa morreu. Século XX, AIDS, Ebola, cólera, SARS-1, MERS, HN1, HN2, o mundo está convulsionando. Começo do século XX, gripe espanhola, 50 milhões de pessoas morreram. Século 21,
Covid-19, mais de 15 milhões de pessoas morreram no mundo e é considerado o maior de todas as pandemias já da história da humanidade, porque quebrou os mercados, confinou uma população mundial em suas casas. Princípio de dores, quarto selo, já foi quebrado, já aconteceu, já é uma realidade para os nossos dias. O quinto selo, os santos clamando: Senhor, até quando tu ainda demorarás para vingar o nosso sangue, Senhor? E receberam vestes brancas, e estão aguardando, prontos. Receber vestes brancas significa estar pronto. Eles estão prontos para a ressurreição dos mortos, absolutamente prontos, preparados para a ressurreição dos mortos. O que é que falta para se cumprir? Apenas a grande tribulação, do versículo 12 ao 17. De todas as profecias descritas na palavra do Senhor, a única que ainda esperamos é a chegada do anticristo e a grande tribulação. Números capítulo 19 descreve a morte de uma novilha vermelha. Ela servia para consagrar Israel e os sacerdotes. Até a destruição do templo do ano 70, 9 novilhas vermelhas haviam morrido. A tradição judaica, descrita no Talmud e na Midrash, diz que a 10ª novilha seria morta quando da chegada do Messias de Israel, que nós sabemos bem quem é, o anticristo. Quando a 10ª novilha for morta, o anticristo chegaria. Desde o ano 70, nunca encontraram uma novilha vermelha, porque essa novilha não pode ter um único fio de outra cor, um único fio de cabelo de outra cor, tem que ser absolutamente vermelha. Ela tem que morrer aos 3 anos de idade. Ela não pode ter um machucado, um ferimento. Ela não pode dar uma tossida durante toda a sua vida. Ela é monitorada 24 horas por dia pelos sacerdotes. Israel anunciou esse ano a sua novilha vermelha e diz que pretende sacrificá-la o ano que vem, na Páscoa. Igreja do Senhor, é hora de santificarmos a nossa vida. É hora de pregar o evangelho aos últimos que faltam. É hora de estar preparado, igreja. Não há mais tempo. A gente fica muito apegado às coisas desse mundo. Parece que o grande objetivo da nossa vida é prosperidade, ganhar dinheiro, uma boa carreira, casar os nossos filhos, se casar quem ainda não se casou, construir alguma coisa ou fazer algo maravilhoso, viver a vida, curtir, se alegrar, festar, comer. Quando o Senhor está às portas para arrebatar a sua igreja, não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa, porque Jesus diz: eu virei como um ladrão, numa hora que vocês não pensam, porque será como nos dias de Noé. Vocês vão estar casando, dando em casamento, comendo, fazendo festa, viajando, passeando, vindo à igreja, fazendo planos e projetos. Mas de repente, o Senhor voltou, chegou o grande dia, e eu não sabia que estava tão próximo. Não seja pego de surpresa. Existe uma estatística muito triste dentro do meio cristão. E essa estatística diz que 67% de todos os cristãos não acreditam na volta do Senhor. 67% não acreditam na volta do Senhor. Eu acredito que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja,
serão tão poucos arrebatados, que possivelmente a gente não vai nem se dar conta deles. A gente acha que não vai sentir falta. A gente só vai dizer: parece que fulano não veio na igreja hoje, né? Parece que ciclano não veio na igreja hoje. Ah, domingo que vem ele volta. Não, não volta, ele foi embora e você ficou. É hora de orar, é hora de jejuar, é hora de pedir perdão ao Senhor, é hora de derramar o nosso coração na presença do Senhor, porque o tempo do Senhor já chegou. O tempo da igreja se findou aqui na terra. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu digo para você: não seja pego de surpresa. Será muito triste para os que ficarem. Muito triste, muita dor, muito sofrimento. Esteja pronta a igreja de Jesus. Esteja pronta. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor. O Senhor está chegando. Jesus está vindo. Faça parte desse grande e maravilhoso dia. Como será lindo se aquele dia chegar e a gente não vê um irmão da comunidade aqui. Que lindo seria quando algum visitante chegar no domingo e essas portas estiverem fechadas, porque ninguém vai estar aqui para abrir as portas, porque a igreja toda foi embora. Papai, nós nos dobramos na Tua presença, Senhor, humildemente, pedindo perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Todas as vezes que demos mais valor às coisas do mundo do que às coisas do Espírito Santo. Senhor Jesus, prepara a Tua igreja para a Tua vinda, Senhor. Que Teu arrebatamento não pegue ninguém de surpresa, ó Pai. Ó Senhor, traga transformação nos corações dos Seus filhos aqui neste momento. Senhor, traga conversão na vida dessa igreja. Ó Deus Santo, santifica a Tua igreja. Santifica-o na Tua palavra, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo possa revestir poderosamente cada vida aqui. E que cada vida aqui seja um testemunho vivo de Ti, Senhor. Que o mundo, ao olhar cada um dos Teus filhos aqui, possa dar glórias a Deus e dizer: existe realmente Deus, porque eu conheço um Filho de Deus. Esteja preparado para aquele grande e maravilhoso dia. Almeje por este grande e maravilhoso dia, porque lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá doença, não haverá traições, não haverá qualquer tipo de infelicidade. Lá é só alegria na presença do Senhor, na direção do Espírito e com Cristo reinando junto conosco, num corpo glorificado e imortal. Oh Senhor, como nós almejamos aquele dia maravilhoso, papai. Senhor, abençoa a Tua igreja, Jesus, nesses últimos momentos da igreja aqui na terra, ó Pai. Derrama o Teu poder sobre esta igreja, que ela possa ser usada para trazer os últimos que ainda faltam. Te agradecemos muito, ó Deus, por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.